Você já parou para pensar que toda semente que você planta carrega dentro dela um propósito? Muitas pessoas lidam com suas finanças sem direção, sem buscar a sabedoria de Deus para saber onde, quando e como semear. Mas a palavra nos ensina que não basta apenas dar ou ofertar, é preciso plantar com entendimento, fé e obediência, para que a colheita seja abundante e transformadora. Neste vídeo, vamos juntos mergulhar em um devocional profundo sobre sabedoria e direção divina para as finanças. Vamos aprender como alinhar nossa vida financeira com o propósito de Deus, como transformar cada semente em um ato de fé e como esperar com paciência a colheita que o Senhor já preparou para você. Prepare o seu coração, porque além da palavra, faremos orações poderosas que vão abençoar sua vida financeira, abrir caminhos de provisão e gerar frutos que glorificam o nome do Senhor. E no final de cada parte, quero que você deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque vamos levantar uma corrente de oração específica por você e sua família. A sabedoria como fundamento das finanças com propósito. Quando falamos em finanças, muitos pensam apenas em números, contas, investimentos ou estratégias humanas. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira prosperidade começa pela sabedoria vinda do alto. Antes de falarmos sobre semear, colher ou multiplicar, precisamos compreender que não existe colheita abundante sem sabedoria para plantar. A Bíblia nos lembra, em Tiago 1 versículo 5, que aquele que pedir sabedoria a Deus a receberá, pois ele dá liberalmente a todos. Isso nos mostra que a sabedoria é a chave que abre portas para decisões financeiras corretas e para uma vida de propósito. Muitas pessoas fracassam nas finanças não porque não tenham oportunidades, mas porque não tiveram sabedoria para discernir o que fazer, como agir e quando dar cada passo. Plantar sementes financeiras com propósito não significa apenas entregar uma oferta, ajudar alguém ou investir em algo. Significa agir intencionalmente, com sabedoria, ouvindo a direção de Deus. É buscar orientação antes de gastar, semear ou comprometer recursos. Sabedoria é colocar cada decisão diante do Senhor e permitir que Ele conduza os caminhos. Pense nisso. Muitas vezes nos apressamos em gastar ou investir por impulso. Mas a sabedoria nos ensina a esperar, a analisar, a orar e a agir no tempo certo. Assim como um agricultor não lança sementes em solo seco ou em época de seca, o cristão sábio não semeia sem antes preparar o coração, ouvir a voz de Deus e agir com fé e propósito. Um exemplo claro está em Provérbios 3 versículos 9 e 10, onde somos ensinados a honrar o Senhor com nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Honrar a Deus com o que temos é um ato de sabedoria, pois reconhecemos que Ele é a fonte de toda a provisão. Quando fazemos isso, não apenas plantamos sementes, mas abrimos espaço para que o Senhor abençoe e multiplique. A sabedoria também nos protege de armadilhas financeiras. Vivemos em um mundo cheio de ilusões, falsas promessas de enriquecimento rápido e dívidas que prendem famílias por gerações. Quem caminha sem sabedoria cai facilmente nesses laços. Mas aquele que busca direção em Deus aprende a administrar com prudência, a não se endividar sem necessidade e a usar seus recursos como instrumentos de bênção. Querido irmão, se você deseja plantar sementes financeiras com propósito, o primeiro passo é pedir sabedoria. Não existe colheita abundante sem fundamento sólido. Assim como uma árvore forte precisa de raízes profundas, suas finanças precisam estar enraizadas na sabedoria que vem de Deus. A sabedoria é o alicerce para plantar sementes financeiras com propósito. Sem ela, podemos desperdiçar recursos, tempo e oportunidades. Com ela, cada semente será plantada no lugar certo, no tempo certo e com a motivação certa. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu te peço sabedoria. Dá-me entendimento para administrar os recursos que o Senhor coloca em minhas mãos. Livra-me das armadilhas da pressa, do impulso e da falta de discernimento. Ensina-me a ouvir a tua voz antes de semear, gastar ou investir. Que cada decisão financeira da minha vida seja guiada pelo teu Espírito Santo. Que a minha mente e o meu coração sejam alinhados ao teu propósito, e que eu jamais dependa da minha própria força, mas da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero orar por você, pelo seu lar e pelas suas finanças, mencionando a sua cidade diante de Deus. Pessoa com as mãos postas plantando com propósito e não por impulso. Depois de entendermos que a sabedoria é o alicerce, precisamos dar o próximo passo: plantar sementes financeiras com propósito. E aqui está o segredo: não é sobre quantidade, é sobre intenção, motivação e direção. Muitos acreditam que quanto mais dinheiro colocarem em algo, maior será o retorno. Mas na lógica de Deus, não é o tamanho da semente que determina a colheita, mas o coração com que ela é plantada. Em 2 Coríntios 9 versículos 6 e 7,
Paulo nos ensina que cada um deve dar conforme propôs em seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que, antes de plantar, precisamos perguntar: qual é o propósito desta semente? Estou semeando para abençoar alguém? Estou semeando em gratidão pelas vitórias que Deus já me deu? Estou semeando para abrir caminhos em um novo projeto? Estou semeando como um ato de fé diante de uma necessidade específica? Quando plantamos com propósito, nossa semente carrega identidade, direção e fé. É como o agricultor que escolhe o tipo de semente certa para o solo certo e para a estação certa. Ele não joga sementes ao acaso, mas planeja e espera o tempo da colheita. Infelizmente, muitos agem por impulso. Dão sem pensar, investem sem direção, gastam sem propósito. Resultado: frustração, falta de frutos e até desânimo. Mas quem planta com propósito entende que cada ato financeiro é espiritual e carrega uma expectativa de fé. Jesus nos ensinou em Lucas 6 versículos 38, Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Ele não falou de dar sem pensar, mas de dar com a certeza de que aquilo que entregamos, seja generosidade, seja recursos, voltará multiplicado. Outro ponto importante é entender que plantar com propósito exige constância. O agricultor não lança sementes apenas uma vez e espera ter colheita o ano todo. Ele planta de forma regular, com disciplina e fé. Da mesma forma, devemos cultivar o hábito de semear constantemente, seja ajudando pessoas, contribuindo para a obra de Deus ou investindo em causas que glorifiquem o Senhor. O segredo da colheita está em plantar com propósito, e não por impulso. Uma semente plantada com fé, gratidão e direção sempre dará frutos no tempo certo. Pai querido, hoje eu consagro diante de Ti cada semente que planto. Que minhas ofertas, minhas contribuições e até mesmo meus investimentos sejam guiados pelo Teu propósito. Tira do meu coração toda atitude de impulso e me ensina a semear com sabedoria, direção e fé. Que cada recurso colocado em Tuas mãos seja multiplicado e traga frutos para minha vida, minha família e para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Plantando com propósito e fé. Quando falamos de sementes financeiras, é importante entender que não se trata apenas de números ou valores monetários. Deus olha muito além da quantia. Ele observa a fé, o coração e a intenção por trás de cada semente plantada. Muitas vezes, somos tentados a agir por impulso, sem refletir se aquilo que estamos plantando tem realmente um propósito eterno ou se é apenas uma resposta emocional. Mas quando aprendemos a alinhar nossa fé com nossas ações, a semente que entregamos se transforma em instrumento de transformação. Um agricultor não joga sementes de qualquer jeito. Ele prepara o solo, escolhe a época certa, analisa o clima e faz tudo com sabedoria. Da mesma forma, quando entregamos algo a Deus, precisamos fazê-lo de forma consciente, crendo que Ele tem o poder de multiplicar. A diferença entre plantar e simplesmente gastar está na intenção. Gastar é consumir, plantar é investir no reino e no propósito de Deus. E aqui está um segredo espiritual: a semente que você planta não volta vazia. Deus é especialista em transformar pequenas sementes em grandes colheitas. Mas é necessário plantar com fé, pois quem planta sem crer, sem esperar nada do Senhor, age como alguém que lança grãos ao vento. Porém, quem planta com confiança em Deus está semeando em solo fértil, confiando que o tempo da colheita chegará. Muitas vezes, o inimigo tenta colocar dúvidas em nossos corações. Será que vale a pena? Será que vai dar certo? E se eu ficar sem? Mas o Senhor nos lembra que Ele é o provedor e que nossa dependência deve estar nele, não no dinheiro. A fé é o que alimenta a nossa perseverança enquanto aguardamos os frutos da semente. Plantar com propósito também significa direcionar suas sementes para áreas que promovam o avanço do reino de Deus, que abençoem vidas, que transformem realidades. Quando você planta em ministérios que pregam a palavra, em missões, em pessoas necessitadas, você está semeando em terreno onde o nome do Senhor será glorificado. Essa é a diferença entre doar por obrigação e plantar por visão. Não podemos esquecer que cada semente traz dentro de si um futuro invisível. O agricultor não vê a colheita no dia em que planta, mas ele tem a convicção de que virá. Assim deve ser conosco. Ainda que os olhos naturais não enxerguem resultados imediatos, os olhos da fé já visualizam a abundância que Deus preparou. Senhor amado, hoje entendemos que nossas sementes financeiras têm poder quando são plantadas com propósito e fé. Eu te peço que fortaleças o coração desta pessoa que ora comigo agora, que cada semente plantada seja uma expressão de confiança em Ti. Abre o céu sobre a vida dela e traz direção, prosperidade e frutos abundantes no tempo certo. Que ela nunca tema a falta, mas descanse em Tua provisão.
Em nome de Jesus, amém. Escreva aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. Quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua cidade, mencionando-a diante de Deus. A colheita da obediência, todo o processo de semeadura culmina na colheita. No entanto, muitos desejam colher sem primeiro passar pelo processo de plantar, regar e esperar. A vida financeira também segue princípios divinos, e um deles é que colhemos aquilo que plantamos. Quem planta generosidade colhe generosidade, quem planta com avareza colhe em escassez. A colheita da obediência não é apenas material, mas também espiritual e emocional. Quando obedecemos ao Senhor em fidelidade, experimentamos paz, confiança e liberdade. A obediência nos livra da ansiedade de tentar controlar tudo com nossas próprias forças. Ao entregar nossas sementes com direção de Deus, mostramos que Ele é o dono de tudo, e nós apenas mordomos fiéis. É importante lembrar que nem sempre a colheita virá no tempo que esperamos. Deus trabalha em estações, e cada semente tem um ciclo. Há sementes que germinam rápido, trazendo frutos em pouco tempo. Outras, porém, precisam de mais tempo debaixo da terra até que brotem e se tornem visíveis. Esse processo nos ensina paciência, perseverança e fé. Mas existe algo ainda mais poderoso. Quando colhemos debaixo da obediência, a colheita não é apenas para nós, mas também para abençoar outras pessoas. O Senhor nos próspera para que sejamos canais de bênção. Não somos reservatórios, somos rios. Quando entendemos isso, a prosperidade deixa de ser um peso de egoísmo e se torna uma missão de impacto. É também na obediência que Deus nos protege de decisões financeiras precipitadas. Muitas vezes, o desejo de enriquecer rapidamente leva pessoas a perderem tudo. Mas quando seguimos a voz de Deus, Ele nos dá sabedoria para plantar no lugar certo, investir no tempo certo e colher na estação certa. A obediência é um escudo contra armadilhas e enganos. Você pode estar olhando para a sua vida hoje e pensando, ainda não vi a colheita do que plantei. Mas lembre-se, se a semente foi plantada com fé e obediência, ela não se perdeu. Ela está debaixo da terra, em crescimento invisível, esperando o momento certo para florescer. Não desanime. Continue obedecendo, continue plantando, continue confiando. O Deus que prometeu multiplicar é fiel para cumprir. A colheita é certa para aqueles que não desistem. Dedo indicador apontando para a direita, vamos orar juntos agora. Pai amado, eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que semeia em obediência. Que cada passo financeiro dela seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Que ela experimente não apenas abundância material, mas também paz, alegria e prosperidade em todas as áreas da vida. Ensina-a a esperar o tempo da colheita com paciência e fé, e a usar os frutos para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Quero muito saber de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, pois quero orar especificamente por ela e declarar bênção sobre sua terra e sua família.